Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato. Meu desejo é que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Neste vídeo, nós iremos falar os fundamentos do movimento pentecostal, mas os fundamentos bíblicos. E para isso, nós precisamos compreender qual o caminho traçado pelo Espírito Santo até a Igreja do Senhor. E o propósito do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo que são dados à Igreja. Para corroborar com este assunto, nós temos no nosso canal dois vídeos importantes. O primeiro, o que é ser pentecostal, e o segundo vídeo é: o Espírito Santo fora dado antes de Atos capítulo 2 ou só no dia de Pentecostes? Nós também temos essa série de 4 vídeos para explicar essa verdade. Então fica conosco até o final, porque nós iremos descobrir qual o caminho que o Espírito Santo traçou ao longo das Sagradas Escrituras até a era da Igreja. Para isso, iremos usar como base o texto de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 8, que diz: com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, ou ainda não está descoberto, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Desde o início em que Deus se revela a Moisés com a intenção de libertar o seu povo, ou a semente de Abraão, que estava agora no Egito, a vontade de Deus era estar no meio do povo. Tanto é que Deus se apresenta em teofania a Moisés, ou seja, a ação do Espírito Santo está sobre aquele monte, sobre a vida de Moisés, o capacitando com dons para realizar obras maravilhosas para libertar o povo. Desde o início da criação, ou do hino da criação, Gênesis 1 e 2, que também foi revelado a Moisés, o Espírito Santo está presente desde a criação. Ele paira sobre as águas, ou seja, na expectativa da ação da criação de Deus, manifestando a sua glória e a sua multiplicidade na criação. Se o caminho do Espírito traçado até a igreja é um caminho glorioso, de vitória e ascendente, com o objetivo de habitar dentro e entre o povo. E isso só seria aperfeiçoado na era da igreja com o sacrifício de Cristo Jesus. Então Deus está no monte falando com Moisés. A ordem é sair do Egito e vir celebrar um culto no monte. Depois que eles chegam no Monte Sinai, Deus diz a Moisés para construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo se cumpre mais a vontade de Deus, ou seja, se aproxima mais a vontade de Deus, que é estar no meio do povo. Para isso, eles deveriam obedecer às leis cerimoniais, às leis civis e às leis morais de Deus, para que Deus continuasse com eles. Nesse processo, o Espírito Santo estava sobre Moisés, sobre vários outros líderes e pessoas para trabalhar sobre o tabernáculo. Deus levantou profetas, levantou homens, levantou pessoas ao longo da história da nação de Israel para repreender o povo, para consolar o povo e para reger, governar e administrar o povo. As promessas de Deus de uma descendência que seria pura e o agradaria está de pé. Por mais que o povo até então não compreenda, porque os seus sentidos estão endurecidos, e não consiga ser fiel a Deus segundo aquilo que Deus pediu para que o povo fosse santo como ele é santo. As promessas desse aperfeiçoamento pelo Espírito na antiga aliança fala de derramar água sobre o sedento. No Novo Testamento, nós entendemos a linguagem de Jesus para Nicodemos quando ele diz nascer da água e do Espírito, fazendo alusão à teologia do Antigo Testamento, onde a água é o Espírito, derramado sobre a terra seca, que são os corações. Na linguagem de Jeremias, no capítulo 31, é o coração de pedra, que daria lugar ao coração de carne. Em todo o Antigo Testamento, também a figura do fogo faz alusão ao Espírito e estava presente nas teofanias do Espírito. Assim também como o vento
faz referência ao Espírito do homem, mas também faz referência ao Espírito Santo de Deus. Tanto é que em Atos capítulo 2 nós temos o fogo, que é comparado como se fosse um vento veemente e impetuoso. E quando o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, sopra sobre eles o Espírito, ou seja, o vento, nós precisamos entender, não neste vídeo, mas no vídeo que eu sugeri, e vou deixar aqui na descrição o link, qual o significado do sopro de Jesus, que não era de fato a vinda do Espírito, mas o contexto corresponde a Lucas 24:45, que é a iluminação e o entendimento que Jesus deu aos seus discípulos da obra por ele realizada, porque nenhum deles compreendiam, a exemplo dos dois que iam para caminhos de Emaús, porque sabiam o que aconteceu, que Jesus morreu, mas não compreendiam o propósito. Mas Jesus explicou, abriu-lhes a palavra e eles compreenderam e retornaram para junto dos apóstolos, onde Cristo iria declarar ou renovar o chamado que tinha com eles. Ainda no Antigo Testamento, falando sobre o servo do Senhor, sobre aquele que levaria sobre si os nossos pecados, o livro de Isaías diz também que o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre ele. Então o Espírito Santo está trabalhando desde o tabernáculo e também sobre profetas, reis, sacerdotes, para reger o povo de Israel. Mas o plano de Deus, que foi também prometido a Abraão, é muito maior, porque fala de bênção para todas as famílias da terra. Chegando à plenitude dos tempos, como diz Gálatas, o anjo Gabriel veio até Maria. E o Espírito Santo agora está trabalhando de forma mais ativa para o plano da encarnação ou da união hipostática de Jesus Cristo, que garantiria o cumprimento do texto que foi lido no início deste vídeo, Hebreus 9:8, em que a obra de Jesus é abrir o caminho do Espírito, que até agora não foi aberto. Por quê? Porque as obras cerimoniais com os animais eram falíveis, mas a obra do sacrifício de Cristo, ele é único e infalível e capaz de aperfeiçoar a obra de salvação de Deus para com a humanidade. A proposta do anjo Gabriel é que Maria não deveria ter medo, porque Deus escolheu ela para que ela tivesse um filho. E ela indaga o anjo e diz: mas como será isso, visto que eu não conheço varão? E o anjo explica que o Espírito Santo virá sobre ela, te cobrirá com a tua sombra, ou seja, te protegerá nesta grande obra, e a virtude do Espírito no ventre de Maria fará surgir a criança. Temos uma obra exclusiva de Deus em trazer à vida aquele que é o autoexistente, aquele que o próprio João Batista disse que ele vai vir, mas ele é antes do que eu, porque ele é maior do que eu. E eu não sou digno nem de abaixando-me desatar as alparcas e as carregar. Para João Batista, que havia sobre ele a promessa dele ser também cheio do Espírito Santo desde o ventre, se cumpre logo após o anjo falar com Maria, dizendo que Isabel, aquela que todos chamavam de estéril, já está grávida de 5 meses. Maria visita ela e mais uma vez o Espírito Santo inspira e visita aquele momento, e João Batista cheio do Espírito Santo quando ouve a saudação de Maria na casa de Isabel. Tanto Isabel como Maria, cheias do Espírito Santo, profetizam. Isabel, sem saber da gravidez, diz: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Depois Maria começa a cantar: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. A resposta de Maria ao anjo é: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O Espírito Santo continua trabalhando, convencendo José, falando com eles, e eles fogem para o Egito. O projeto de Deus está caminhando. Jesus nasce, anjos, pastores e magos vêm adorar o rei dos judeus que havia nascido. Ele recebe livramentos de morte, porque Deus está protegendo esta grande obra e o nome do Senhor está sendo glorificado. O Espírito Santo também está conservando Simeão e Ana no templo, ou seja, o Espírito Santo está confirmando no coração de Maria e de José que a grande obra em Cristo Jesus, como o próprio anjo disse, é para erguer e para a queda de muitos sobre Israel.
A queda é no sentido daqueles que não desejam e não querem ouvi-lo, tornando-se, para eles mesmos, pedra de tropeço, porque não querem obedecer e nem voltar para Deus. Quando chega o momento de Jesus passar pelo batismo nas águas como exemplo para nós, estar constrangido. E João Batista tem uma promessa, e a promessa está relacionada ao Espírito. E a promessa é: aquele que ouvir descer o Espírito, este mesmo é. E quando Jesus vem, ele resiste, mas Jesus diz: assim seja, para que se cumpra toda a justiça. E quando Jesus sai da água, o Espírito Santo, em forma corpórea, semelhante a uma pomba, pousa sobre o Senhor Jesus Cristo. A unção de Deus na idade correta de um escolhido por Deus dentro da nação de Israel para fazer a obra, e agora o grande profeta, o Raboni, Jesus Cristo, recebe a unção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo agora conduz Jesus Cristo para o deserto, para este ser tentado pelo diabo, e a própria virtude do Espírito retira Jesus desse processo de tentação. Na virtude e no poder, ele vence esse momento difícil da sua vida. Durante todo o seu ministério, através do Espírito de Deus, e o Senhor Jesus Cristo diz que eu faço sinais pelo dedo de Deus, e há textos que diz que o Espírito estava nele naquele dia para curar. Os sinais mostram de quem ele veio. Tanto que o Senhor Jesus Cristo não coloca como prioridade para os outros os sinais. Tanto é que ele diz: creia pelo menos pelos sinais, ou seja, sempre é a palavra de Deus. Sempre é a palavra que sai da boca do Senhor, aquela que é eficaz para a salvação e libertação do homem. Um dos episódios que inicia o ministério de pregação do Senhor é em Lucas capítulo 4, lá na cidade de Nazaré, onde ele fora criado, onde o Senhor Jesus Cristo recebe o rolo, o pergaminho, e abre em Isaías capítulo 61. E ele diz que aquela palavra estava se cumprindo naquele momento. E a palavra era: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para... E ele lista a obra ao qual o Espírito Santo lhe conduz para realizar nesta terra. Os olhos de todos estavam fitos nele, porque diz a história e a tradição judaica que provavelmente o Senhor Jesus Cristo sentou na cadeira que seria a cadeira do Messias, se auto-intitulando como Messias. E na primeira pregação de Jesus Cristo, pegaram ele pelos braços, levaram ao precipício, e quando foram jogar, Jesus não estava mais presente, porque a morte dele não seria em um precipício, mas depois de pregar o evangelho, ele salvaria aqueles que viessem até a ele quando ele for levantado. Um dos textos mais importantes sobre a obra do Espírito Santo, ensinado pelo próprio Cristo, está entre os capítulos 13 e 17 do Evangelho de João. Antes disso, em João 7,39 está escrito: porque o Espírito ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Isso significa que o Espírito Santo viria para os discípulos e para a igreja quando o Senhor fosse glorificado. Mas o que é ser glorificado? Em João capítulo 17, Jesus explica o que é ser glorificado. Ele diz: Pai, agora glorifica-me junto de ti, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo fosse formado. Então, ser glorificado simplesmente é o retorno de Jesus Cristo à direita do Deus Todo-Poderoso. Outros textos confirmam a vinda do Espírito Santo. Apenas quando o Senhor Jesus Cristo subisse, ele disse: se eu não for, o outro não poderá ver. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Também segue essa mesma coerência quando o Senhor Jesus Cristo diz que eu vou ficar ausente e vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que se converterá em alegria? Eles ficaram tristes porque eles vão ver Jesus indo embora. Mas logo logo o Espírito Santo vai descer sobre eles. Era apenas 10 dias até o Espírito Santo descer sobre os discípulos. E eles estariam cheios da alegria, cheios da ousadia e da autoridade do Espírito Santo. Quando temos textos em que pessoas fazem 2 ou 3 exegeses diferentes, nós temos que se utilizar de outros textos para lançar luz a esse texto. Em João 20, 22, para podermos dar uma interpretação mais coerente a esse texto,
e não dividirmos a vinda do Espírito ali e depois só o batismo em Atos capítulo 2, nós precisamos de todo esse contexto bíblico para compreender as Sagradas Escrituras, para não ferir a teologia e a própria palavra de Cristo, que diz que quando eu for, eu enviá-lo-ei, ou seja, ele vai receber a promessa do Pai, ao haver concluído a sua obra, e agora ele vai enviar o outro Consolador para que esteja conosco. Ou seja, o Paráclito ou Paracleto é aquele que é colocado do lado dos eleitos para ajudar no ministério. E este seria enviado quando o Senhor Jesus Cristo fosse. Quando nós lemos de forma correta Atos capítulo 1 e versículo 8, nós podemos entender isso. O próprio Evangelho de Lucas diz claramente: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não está isolando um poder distinto do Espírito. E isso você confere em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz: porque recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A ênfase aqui é aquele que virá, e ele trará a virtude. Tanto é que Jesus Cristo subiu ao alto e levou aquilo que nos deixava cativos. Ele levou o poder do pecado. E segundo Hebreus 10, 28, ele levou e uma vez retornará sem esses pecados. E levando cativo o cativeiro, agora ele deu dons aos homens, ou seja, o Espírito Santo é ele, segundo 1 Coríntios capítulo 12, que distribui os dons à igreja e dá a quem quer, na intensidade que quer. Ou seja, o Espírito Santo agora está aqui, glorificando e dando prosseguimento à obra que foi iniciada por Jesus Cristo. E qual era a obra? Abrir o caminho do Espírito. Então, esse vídeo ele tem essa intenção de nós compreendermos qual é o caminho do Espírito. E o caminho do Espírito não estava aberto até Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, entregar o seu Espírito, subir aos céus, sentar à direita de Deus, receber a promessa do Pai. Por isso que ele diz: ficai em Jerusalém, eu vou receber a promessa e vou enviar. E a promessa se cumpre em Atos capítulo 2. É possível você hoje aceitar o Senhor Jesus Cristo e não ser simultaneamente batizado no Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 2 aconteceu os dois milagres. O Espírito veio inaugurar a igreja e também distribuiu dons espirituais com grande ousadia para que a igreja começasse ali. E na primeira pregação de Pedro, que dito por alguns que era o indouto, ou seja, não estava cadastrado segundo o Sinédrio para expor a palavra desta maneira, 3.000 almas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E a obra do Espírito prossegue em Atos dos Apóstolos, ou, como muitos sugerem, Atos do Espírito Santo. Os milagres, as maravilhas, a comunhão, os sinais eram feitos conforme o próprio livro de Atos deixa muito bem claro, e a igreja nasce no poder e na virtude do Espírito. Existe um som veemente e impetuoso, existe um fogo que queima, que perdoa o pecado e que distribui os dons espirituais. E segundo João 17, Jesus Cristo diz para que viremos a Ele e faremos nele morada. Jesus Cristo diz ao Pai em oração que agora, quando Ele for glorificado, eles serão um. Ele será um com o Pai. E o desejo é que a igreja também seja um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Isso é possível se o Espírito Santo habitar na igreja e vir sobre a igreja. É por isso que Paulo tanto diz para os coríntios: se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Em Efésios 1, 13 e 14, ele diz que quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, meu amado irmão e minha amada irmã, como é glorioso o caminho do Espírito Santo. Como é glorioso entender tudo isso, entender o agir de Deus na vida e através da igreja do Senhor. O Espírito Santo está na terra hoje, nos capacitando para estar aqui fazendo este vídeo, nos capacitando para levar a palavra de Deus ao mundo no ministério da reconciliação, e acontecerá em um dado momento que a igreja será arrebatada. O Espírito Santo não ficará ausente da terra, porque o Espírito Santo é onipresente. Porém, aquele povo dotado de dons sobrenaturais, da unção do Espírito Santo, eles não estarão mais aqui. E se Jesus Cristo desfaz as obras do diabo, e a igreja também, na autoridade do Espírito Santo, desfaz as obras do diabo,
Não haverá mais aqui na terra aquele que resiste à operação plena do anticristo. E é por isso que esse período chamado de período tribulacional se dará logo após o arrebatamento da igreja do Senhor. Depois de vermos isso tudo, como nós podemos definir o que é ser um pentecostal? Ser um pentecostal, simplesmente, é ser bíblico em relação ao cumprimento da promessa expressa por Pedro em sua primeira pregação, quando alguns achavam que eles estavam fora de si porque estavam bêbados, mas Pedro disse, não, isso é o cumprimento da palavra de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É por isso que Jesus Cristo diz a Nicodemos em João capítulo 3, o Espírito sopra onde quer. Ou seja, o aperfeiçoamento do Espírito em não descer apenas sobre judeus, que a glória de Deus saiu dos judeus, segundo Ezequiel, agora a glória de Deus é derramada sobre todos, sobre toda a carne ou todo tipo de pessoa. É por isso que o Espírito não desceu no templo, porque do templo temos uma maldição sobre ele, que não ficaria aqui pedra sobre pedra, e estaria Jesus Cristo confirmando o proceder dos judeus, que agora estão distantes de Deus. Mas o Espírito cai, ou desce, ou vem sobre a igreja, reunida lá em Atos capítulo 1, na casa de João Marcos, um pouco mais de 120 pessoas. Deus está cumprindo as suas promessas, e agora vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E segundo Atos 2, 38 e 39, Pedro diz que essa promessa é para todas as gerações e a todos quantos o Senhor chamar ou salvar. Ou seja, a obra do Espírito Santo está mais presente do que nunca. O Espírito Santo ainda batiza, ainda reveste com o Espírito Santo. Nós podemos viver na plenitude do Espírito, ou seja, fazer a vontade do Espírito, ser guiado pelo Espírito. A evidência mais clara, inicial, de que alguém recebeu esse revestimento do Espírito é, sem dúvida alguma, o falar em línguas. Não é a última e não é só a principal, mas é aquela que se vê mais claramente, que há algo sobrenatural sobre essa pessoa. Então, ser um pentecostal é ser alguém que crê na atualidade da operação do Espírito sobre a igreja, com dom, com ousadia e com poder, com milagres e com sinais, e tendo como evidência inicial o falar em línguas de anjos, em línguas de mistérios ou em línguas estranhas. E isso fortaleceu a igreja de tal maneira que a iluminação da palavra de Deus, a ousadia e o manejar bem a palavra veio sobre os obreiros de tal forma que Pedro agora exorta a igreja a buscar a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está estabelecida sobre a terra, as portas do inferno de maneira alguma resistirão ao avanço da igreja e a qualquer momento o seu Cristo, que está ausente no seu corpo, através do Espírito Santo, arrebatará a sua noiva para se encontrar com ele. Enquanto esse momento se aproxima, enquanto esse momento chega, vamos nós todos juntos pregar o evangelho da verdade, a palavra da graça sobre graça, e dizer para o mundo que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é a salvação de Jeová, e seu Espírito está conosco, como selo, como consolador, como aquele que ajuda as nossas fraquezas, como aquele que nos dota de dons e de capacidade sobrenatural para fazer a obra de Deus, como aquele que nos santifica e que em breve teremos a nossa plena salvação com um corpo aperfeiçoado e incorruptível para viver a eternidade com nosso Deus. Esse estudo também está sendo ministrado no primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, na lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para a igreja hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. O meu desejo é que tenha alcançado o objetivo de mostrar para vocês o caminho do Espírito Santo. Não se esqueça de ser um inscrito no nosso canal, ativando o sino das notificações e de conferir os vídeos que eu sugeri para você se aperfeiçoar e se aprofundar mais um pouco
o que é ser um pentecostal e se o Espírito Santo foi dado antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou se foi em Atos, capítulo 2, coisa que também eu expliquei aqui em resumo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.